E o meu giro entrevista de hoje, mais uma vez, é com a doutora Naira Ramos. A doutora Naira, ela é ginecologista e obstetra aqui do município de Ariquemes e o nosso tema de hoje é sobre o parto normal. Doutora Naira, primeiramente, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite. É uma honra tê-la aqui conosco. E antes da gente entrar nesse tema do parto normal, vamos falar sobre a Gestar, que é um instituto aqui do município de Ariquemes que vem trazendo um parto humanizado aqui para as futuras mamães aqui da nossa cidade. Quando a senhora pensou em criar a Gestar, qual era o seu projeto, o seu sonho? Falar da Gestar é muito fácil para mim, porque é a minha menina dos olhos, assim. A clínica é a realização de um projeto de vida. Eu sempre quis proporcionar esse serviço multidisciplinar para as pacientes. Eu acho que hoje em dia nós temos uma dificuldade muito grande, porque a área da saúde ainda é muito focada no médico. Sim. Então, e nós temos profissionais fantásticos como enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, que eles fazem tão parte da saúde da paciente quanto o médico. Então, a primeira coisa que eu pensei quando foi para montar a Gestar seria oferecer esse trabalho, esse serviço de todos esses profissionais para essas pacientes. Não foi fácil no começo, porque assim, existe uma barreira muito grande. As pessoas veem o médico como uma figura centralizadora desse processo de saúde, né? Então, a gente tem a nossa enfermeira, a Silvia, que ela foi assim, ela ainda é a figura mais guerreira, eu acho, dessa clínica, porque ela passou por muito preconceito para conseguir chegar onde ela chegou hoje. E foi com muita determinação e principalmente com muita capacitação técnica que ela conseguiu mostrar para as pessoas esse nosso trabalho, que hoje tem esse alcance tão grande por conta dessa equipe toda que faz a diferença. E vocês trabalham com uma equipe toda para fazer um parto humanizado, um parto diferente. Quais são as metodologias que vocês usam aqui no Instituto Gestar? Eu acho muito interessante essa nomenclatura do parto humanizado, né? Porque eu fico pensando, muitas vezes a paciente fala assim, vocês fazem parto humanizado? Eu fico pensando, como que é o parto que não é humanizado, né? Porque assim, humanizar o atendimento, não só o parto, é tratar a pessoa com respeito. Não é nada além disso. Nada do que respeitar a paciente nos seus desejos, ter um ambiente acolhedor, ter pessoas carinhosas ao redor dela, fazer com que ela se sinta à vontade, que ela tenha aquela equipe como parte da família dela, para que o momento do parto, que é uma coisa extremamente íntima, né? Nós vamos partir do princípio que a pessoa não está nem vestindo roupa, na maioria das vezes. Então, assim, se ela não tiver junto com uma equipe que ela tenha cumplicidade, que ela tenha carinho, que ela tenha confiança, ela não vai conseguir passar por esse processo de uma maneira adequada. Então, a humanização que a gente vê é o respeito das pacientes. E eu acho que, assim, todas as pessoas em todas as áreas deviam tratar as pessoas com muito respeito e humanizar. Nós estamos precisando humanizar as relações humanas, né? Sim. Então, mais do que as pessoas veem como o parto humanizado, tirando essa parte do carinho e do respeito, é porque nós temos uma estrutura de parto mais adequada, que é um quarto de parto que não precisa ir para o centro cirúrgico, que a família pode acompanhar. Então, as pessoas normalmente nos outros hospitais, eles têm a mulher em trabalho de parto, ela sai do quarto e vai ganhar neném no centro cirúrgico. Aqui não, nós temos um quarto de parto, onde tem todas as coisas que a paciente precisa e a família fica junto com a paciente desde o começo até o final, até a hora do neném nascer. Nós temos banheira para a paciente ficar na água, nós temos bolo, chuveiro, massagem, e o andar do Monte Sinai, ele é exclusivo para o parto, tem esse andar que é exclusivo, então a família pode ficar no quarto ao lado, a família pode ficar na recepção que a gente tem no corredor. Então, nós temos uma estrutura muito legal para o parto aqui, sim. Muito bacana. E falando em parto, por muito tempo, as mulheres estavam só tendo mais o parto cesárea. E devido toda essa nomenclatura, vamos falar, humanização, hoje as mulheres, elas estão optando mais novamente pelo parto normal. Quais são as vantagens e as desvantagens de fazer o parto normal? Eu acho que se tinha uma cultura
tão enraizada de que o parto era um sofrimento. Sim. E que na grande maioria das vezes a mulher ela não era acolhida da maneira adequada, como nós vemos infelizmente em algumas instituições onde a paciente não tem acompanhante, a paciente muitas vezes ela tem sofrido violência obstétrica, verbal e às vezes até física, onde o médico faz a epísio, que é o corte quando o neném precisa passar, e nem avisa a paciente, e a paciente às vezes fica com dor, não sabe o que está sendo feito com ela. Hoje, com essa divulgação da humanização, as pacientes estão começando a perder o medo. Sim. Então elas estão começando a pensar na possibilidade de ter um parto normal. O parto normal, eu explico sempre para as minhas pacientes, assim, é como você pegar um estilo de vida. Você fala assim, uma pessoa que faz exercício físico todo dia, que come salada, que não come gordura, não come fritura e não bebe. E uma pessoa obesa que não faz exercício, toma cerveja e come sempre aquela picanha com gordura. Sim. Qual que é melhor? Todo mundo sabe o que é melhor. É a mesma coisa, o parto normal e a cesárea, todo mundo sabe que o parto normal é melhor. Agora, quem é que quer deixar de tomar cervejinha, quem é que quer deixar de comer a picanha para ter o estilo de vida saudável? Então, existe uma diferença muito grande no que é melhor e o que você consegue se adaptar. Sim. Então, o que é melhor todo mundo sabe. Agora, o seu estilo de vida se adapta a essa circunstância? O parto ele precisa combinar com o seu estilo de vida. Então, hoje em dia nós somos muito sedentários. Sim. Ninguém faz exercício físico, ou uma minoria faz exercício físico. A nossa alimentação não é adequada, muitas pacientes engordam mais do que deveriam. Então, a partir do momento que você quer ter o parto normal, você tem que se dedicar àquele projeto. Tem que estar fazendo exercício, evitar um ganho excessivo de peso, ter uma alimentação adequada, para que você consiga levar esse projeto até o final. Nós, na nossa vida corrida, sedentária, que precisa de hora, que precisa de minuto, muitas vezes o parto normal não se adequa, porque a gente tem que, primeiro, ficar esperando, porque o parto normal, você não sabe que dia, você não sabe que horas, então você tem que ter paciência. E eu falo que a maioria das minhas pacientes, elas não desistem do parto normal pela dor. Elas desistem porque elas não têm paciência de esperar. Não tem paciência de esperar. Porque a gravidez, ela pode ir até 40, 41, 42 semanas. Até 42 semanas a gente considera uma gravidez dentro do normal. É lógico que tem que fazer um acompanhamento mais frequente no consultório, mas ainda é normal. Então, assim, o parto normal é infinitamente melhor para a saúde da paciente. A paciente é mais fisiológico, a nossa natureza é para isso. Então, o neném nasce muito melhor, porque ele tem os estímulos todos das contrações, é ele que decide a hora dele nascer. Então, o parto normal, ele é melhor. Só que a coisa mais importante ele se adequa às suas expectativas. No caso, a médica que está acompanhando vai saber qual que é o melhor parto para a sua gestante ou não? É por isso que é importante o pré-natal. Sim. Ninguém pode começar o pré-natal falando que quer cesárea ou quer parto normal. Você tem que usar o seu pré-natal para se esclarecer, para ver se o lugar que você está faz. Primeiro, você tem que ir num lugar, se você pensa em fazer parto normal, você tem que ir num lugar que o médico faça parto normal. Sim. Não adianta você querer fazer parto normal e procurar um profissional que não se adequa a esse perfil. Por quê? Porque nem todo mundo gosta. Não é uma coisa assim que todo mundo gosta, porque a gente aqui, a gente faz tudo com muita paixão. Então é muito interessante. Quando a gente já teve mãe acompanhando, a avó, no caso do bebê, acompanhando a gente em parto, ela falava assim, vocês estão sempre assim, dando risada essa hora da manhã? Porque assim, a gente se encanta com cada parto. A gente gosta daquilo ali, mas nem sempre o profissional tem esse perfil. Então, se você quiser ter um parto normal, você tem que procurar um profissional que tenha esse perfil. Porque se esse profissional, se você sabe que a gente quando vai comprar um carro, a gente vê a referência do carro, você vê se ele gasta mais ou se ele gasta menos, você se informa a respeito. Se você vai procurar um obstetra para fazer seu parto, você tem que se informar. Perguntar para ele, quantos partos normais você fez no último ano? As suas pacientes que fizeram partos normais, normalmente tiveram epísio, não tiveram epísio? Porque se ele não tiver experiência com aquilo, dificilmente você vai se sentir à vontade.
mas usar o pré-natal para você decidir, porque você vai decidir ao longo do tempo, vai ver como é que você vai estar, sempre pensando, para o bebê a coisa mais importante é que você entre em trabalho de parto. A cesárea agendada não é uma coisa legal. Então, as pacientes precisam ter isso em mente. Precisa chegar o mais perto possível do trabalho de parto. Já é estabelecido, a mídia divulga, parto é só depois de 39 semanas, que condiz exatamente aos 9 meses da última menstruação. Mas você primeiro precisa estar disposta a entrar em trabalho de parto. Se você tiver disposição de entrar em trabalho de parto, você vai começar a pensar no parto normal e a gente vai mostrar que não é um bicho de 7 cabeças, que é uma coisa... Hoje a gente já leva as pacientes durante o pré-natal para conhecer a sala de parto, porque ela senta na mesa de parto, onde ela vai ficar, a gente tem uma cama de parto, e ela vai se posiciona lá, coloca a perna para ela saber como é que é, a fisioterapeuta vai com ela para... Desculpa. A fisioterapeuta vai com ela para orientar como é que faz a força, como é que são as dores. Então, a gente consegue envolver a paciente e a gente muitas vezes consegue convencer essas pacientes a terem parto normal. É bom que já vai sentindo todo o clima, né, do momento do parto. Eu falo, às vezes a paciente fala assim, o que eu preciso para ter um parto normal? Eu falo, você precisa fazer parte da nossa equipe. Se você fizer parte da nossa equipe, se você se sentir bem com a gente, se você confiar na gente, se você tiver à vontade, metade dos nossos problemas estão resolvidos. Porque é essa cumplicidade que começa o parto. As nossas pacientes de parto normal, elas mandam mensagem pra gente qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, a gente conversa, a gente sabe até as roupinhas que elas vão levar pra maternidade. Sim. A gente discute o tamanho do bebê, o tamanho da roupa, quanta fralda, porque a gente acaba ficando todo mundo muito amigo. Tanto que é super comum, elas ganham o neném e elas vêm aqui. Elas vêm trazer o bebê, quando faz 1 ano elas vêm tirar foto. Então a gente se envolve e isso que é legal. Porque antigamente, por que antigamente, no tempo das nossas avós e tudo, era muito comum o parto normal? Porque era com a parteira. A parteira ia em casa. E em casa, a parteira fazia parte da família, todo mundo conhecia a parteira, era na sua casa, na sua cama, com a sua família, com a sua mãe. Então, isso trazia um ambiente favorável ao parto. O hospital em si não é um ambiente bom para o parto. Então, se você não tiver essa equipe, esse suporte, é muito difícil que você consiga, porque você não fica emocionalmente confortável. Até porque, falando desse ambiente favorável, tem muitas mulheres que optam por ter o parto dentro de casa. Você como ginecologista e obstetra, ter esse parto dentro da banheira é correto também? Tem alguma diferença, alguma dificuldade? Algumas mulheres fazem o parto dentro da banheira. Você fez 2 perguntas, uma é dentro da banheira, outra é em casa. Sim. Né? Dentro da banheira não tem problema nenhum. Nós temos aqui também a banheira, nós já tivemos pacientes que o neném nasceu na banheira. A maioria das vezes a paciente usa a banheira para aliviar a dor, porque a água morna ajuda muito a aliviar a dor do parto. Mas tem paciente que nasce na água. Isso é super legal, super gostoso, não tem nenhum problema. Com relação a ter o parto em casa, aí eu já teria que abrir um leque de considerações, porque eu particularmente não acho que isso seja uma postura adequada, porque hoje a nossa sociedade brasileira de ginecologia e obstetrícia, a nossa federação, ela ainda não é aberta, ainda não autoriza que os obstetras participem do parto domiciliar. Tem um processo, está mudando tudo, mas ainda não está sendo autorizado. Entendi. Doutora, outra coisa muito importante, como a senhora falou, que é a dor, que muitas mulheres, um dos maiores medos das mulheres, por não optarem a fazer o parto normal, é da dor que é causada. A gente vê em filme, as mulheres sofrem muito. Hoje em dia, qual processo que vocês... Tem algum tipo de processo que é feito para diminuir essa dor? Olha, nós temos aqui na clínica analgesia de parto, que é a anestesia. O anestesista pode fazer a anestesia. Mas eu acho que uma coisa importante é que as pacientes que elas optam por tentarem o parto normal, elas não necessariamente precisam ganhar neném de parto normal a qualquer custo. Então, assim, a paciente às vezes tem medo porque ela acha que ela vai entrar em trabalho de parto e depois, se ela estiver sentindo muita dor, ela não tem o que fazer, porque ela já optou pelo parto normal. Não é bem assim. A paciente entra em trabalho de parto,
A gente fica com a paciente o tempo todo. A partir do momento que a paciente não se sentiu confortável, porque assim, ninguém aqui quer que a paciente sofra. Sim. Eu não quero que a paciente sofra, a Silvia não quer que a paciente sofra, a gente não gosta de parto difícil, a gente quer dar todo o conforto possível. Então a gente tem massagem, a gente tem analgesia, a gente coloca no chuveiro, a gente muda de posição. Porém, se a paciente falar, olha, tá muito difícil para mim, eu tô com muita dor, ela não vai acontecer dela ficar lá morrendo de dor. A gente vai conversar, se a gente conseguir, a gente vai chegar num acordo. Se ela falar assim para mim, doutora, eu quero fazer cesárea porque eu tô sentindo muita dor, a gente também vai fazer cesárea. Então eu vejo assim que, acho que por conta do hospital público, que você não tem muita escolha, né? As pessoas acham que porque elas entram em trabalho de parto, elas vão ter parto normal. Elas vão entrar em trabalho de parto, ela vai ser acolhida, confortada, vai ser oferecido todas as coisas possíveis, mas se ela falar assim, está doendo muito, eu não estou aguentando, lógico que a gente vai fazer o possível para que ela consiga o parto normal, porque normalmente essas pacientes, elas conversam com a gente antes, a vontade que elas têm daquilo ali. Então, se elas quiserem, nós vamos levar até o final. Se elas não quiserem, a gente pode interromper esse processo de parto normal e fazer a cesárea. Então não vai ficar assim, com tanta dor. A dor é até o limite que a paciente consegue ficar. Se aquele limite for demais para ela, porque cada um tem seu limiar de dor, a gente pode optar pela cesárea. Muito bem. Sem contar também, doutora, falando sobre o parto normal, nos benefícios que o próprio bebê ele recebe quando é nascido com o parto normal. A respiração é melhor, ele tem menos chances de ter algum tipo de alergia. Tudo isso é feito com o parto, através do parto normal? Principalmente pelo trabalho de parto. Sim. Não é exatamente a via de parto, se nasceu pela vagina ou se nasceu por uma cirurgia cesárea. O processo de entrar em trabalho de parto significa que o bebê está no tempo dele, que aquelas contrações ajudam quando o útero contrai, ele aperta o tórax do bebê e o bebê solta o líquido que está dentro do pulmão, porque dentro da água ele está respirando e o pulmão dele está cheio de água. Então, quando a contração espreme o tórax do bebê, ele elimina esse líquido. Então, o grande benefício, inegavelmente, é entrar em trabalho de parto. Entrou em trabalho de parto, se nascer de parto normal, o neném recebe ainda mais estímulos. Sim. Ele recebe o estímulo dos movimentos para ele encaixar, para ele nascer no parto normal. Porém, se você entrou em trabalho de parto, teve algum problema e não conseguiu ter o parto normal, ou por um risco que você correu, ou por um desconforto de dor, que eu acho que isso é importante, a gente não pode desmerecer a dor. Sim. Como uma indicação da cesárea, o neném já teve a maior parte do benefício dele, e esses nenéns que entram em trabalho de parto, eles nascem realmente muito mais ativos, eles mamam muito mais rápido, eles têm menor risco de refluxo, porque eles já nasceram no tempo deles. E não adianta falar que você vai fazer uma cesárea agendada no tempo do bebê, porque você não sabe qual que é o tempo do bebê. Sim. O tempo do bebê é só quando entra realmente em trabalho de parto. Ok, doutora Naira, muito obrigada então por mais esse bate-papo. Foi uma honra mais uma vez recebê-la aqui no programa Giro Cidade. Eu quero dizer parabéns para a senhora por essa equipe multidisciplinar aqui em Ariquemes, pelo Instituto Gestar. Realmente acho que quem pretende ser mãe, as mamães de Ariquemes, elas têm agora uma nova opção diferenciada em relação ao parto. E para a gente encerrar o nosso bate-papo, mais uma vez eu pedi para a senhora então fazer as suas considerações finais. Eu queria convidar todas as futuras mamães, as que já estão grávidas e as que pretendem engravidar, para dar um pulinho aqui na clínica. Vem aqui, conversa com a gente, conhece o nosso espaço, porque eu vejo que as pessoas, elas têm um certo receio. Sim. De vir, né? Muitas vezes elas acham que é um lugar que às vezes não comporta, tem um pouco de receio de... Venham aqui, venham conhecer a nossa estrutura. Você não precisa ser paciente da Gestar para você ganhar neném aqui com a gente. Sim. Muitas vezes pacientes fazem um pré-natal no posto de saúde, por exemplo, e vêm ter o parto aqui com a gente. Então,
Se você está fazendo pré-natal no posto de saúde, você pode vir aqui, você pode marcar uma consulta com a enfermeira, por exemplo, ou vir aqui para conhecer. Você vai conhecer a clínica, você pode conhecer inclusive a sala de parto onde você vai ter o seu bebê, você vai ser acompanhada pela sua família, você pode fazer o seu plano de parto, você pode escolher as suas opções, ter as suas opções de como ganhar o neném, de como ter o seu parto. Então vem conhecer a gente, que aqui é um espaço realmente muito legal, é um espaço diferenciado, mesmo para as pessoas que costumam viajar e costumam conhecer outros lugares. É difícil a gente ter um lugar assim tão acolhedor e com profissionais tão capacitados como a gente tem aqui. Então aproveita a oportunidade, dá um pulinho aqui, conversa com a gente, tira suas dúvidas, porque as grávidas têm muitas dúvidas, né? Sim. E às vezes a entrevista é curta, a gente não consegue falar tudo. Anota todas as coisinhas no papel, vem aqui, se esclareça. Nós temos o site, a fanpage da Gestar no Facebook, entra lá, dá uma olhadinha, manda mensagem em inbox pra gente, a gente gosta de responder, a gente gosta de esclarecer, para que a pessoa tenha esse momento do parto, do nascimento, como sendo inesquecível. O que a gente quer que as mamães tenham é um nascimento inesquecível. Ok, muito obrigada então. Quem se interessou, o Instituto Gestar fica em frente ao Hospital Monte Sinai. Eu tenho certeza que você vai ter um atendimento diferente e personalizado aqui com toda a equipe do Instituto Gestar. Muito obrigada mais uma vez, doutora Naira. E esse foi então o meu Giro Entrevista de hoje.